Bem-vindo ao canal do professor Paulo Ricardo Soares. Ontem falei sobre o Concílio de Constantinopla. Antes de Constantinopla, eu falei sobre esse de Constantinopla do século IV, do ano 381, e o de Nicéia I, no ano 325. O primeiro imperador que abriu o primeiro concílio foi Constantino. Depois, esse de Constantinopla foi Teodósio I. E ainda, apesar desses dois concílios diocesanos, mundial, no caso, de todos os bispos daquele tempo, obviamente, do mundo conhecido, reparamos que tanto o primeiro quanto o segundo, e o terceiro, que eu vou falar agora, sobre o concílio de Éfeso, o imperador Teodósio II, já faleceu Teodósio I, agora entrou o imperador Teodósio II, reparamos que são imperadores, não são clérigos. Por enquanto, são imperadores que estão sob a tutela de Roma. Da Igreja Católica Romana está inserido num sistema político romano. Isto está bem claro na cabeça de vocês. Eu acredito que esteja. Aí fica mais fácil de entender. E eu estou sendo bem sucinto, porque não adianta encher bastante o conteúdo, tempo, né? Então é o basiquinho para que dê até vontade de procurar um livro e ler. Tanto que tem aqui, os meus 10 livros do historiador espanhol Justo González, que eu tinha falado ontem, de 10 volumes, eu fui verificar na minha biblioteca, tem 3. Sobrou 3. Eu tenho a mania de emprestar livros, agora eu parei, e as pessoas não devolvem. E as pessoas que me emprestam, eu fico ansioso e não vejo a hora de devolver. Parte da premissa de mim. Agora, o que acontece, não empresto mais. Não empresto mais, não dá vontade. Eu não quero guardar conhecimento, quero passar adiante, e está aí a minha coleção totalmente desestruturada. Este aqui, por coincidência, eu salvei, é o primeiro volume, A Era dos Mártires. Só para nós termos uma ideia, para termos uma ideia da temática do Justo González, o primeiro, A Era dos Mártires, que é este, A Era dos Gigantes, A Era das Trevas. Não concordo muito com a Era das Trevas, que a Idade Média, a Idade das Trevas, não é verdade. Posso um dia colocar um vídeo para explicar que é totalmente anacrônico e erro crasso de historiadores está afirmando que a Idade Média era a Idade das Trevas. Não é verdade. Houve muito desenvolvimento intelectual, tecnológico, inclusive, na Europa, do período da história medieval. Claro, um pouquinho mais lento, mas principalmente intelectual. Posso dizer que teve bastante. Não é a verdade. Foi de historiadores antigos isso. A Era dos Altos Ideais, a Era dos Sonhos Frustrados, a Era dos Reformadores, seria já a partir da Reforma, né, do século XVI, a Era dos Conquistadores, das conquistas dos espanhóis, portugueses, ingleses, holandeses, né, franceses, dos navios, a Era dos Dogmas, das dúvidas. Quando tem dúvida, não consegue responder, aplica o dogma, não pode mais contestar. E quem contestava ia para a fogueira, né? E a Era dos Novos Horizontes, e o último, a Era Inconclusa. Esses são os 10 volumes do Justo González, grande historiador não, ele não é historiador, ele é teólogo, não é historiador. Não tem nenhuma faculdade de história, sim, só teologia, mestrado, enfim, tudo voltado para a teologia. Não é um exegeta. Eu constatei que ele não é exegeta. Ele é bem mais... O que está ali não entra muito em discussões profundas. Ele não faz exegese. Até porque se faria, nem seria editados os livros dele pela igreja. A igreja não permite exegetas, a não ser exegetas que fica lá dentro mesmo. Senão, se fosse da Idade Média, estariam queimados, né? Bom, ou torturados. O concílio de Éfeso, são 21 concílios, desde o último, o Concílio Vaticano II, que foi com o Papa João XXIII. Quando eu nasci, em 1962,
Ele era Papa, e em 63, 64, abriu o concílio, veio a falecer e continuou depois. Ainda não chegou a concluir o Concílio Vaticano II, depois foi concluído um substituto. O que eu quero dizer que o Concílio Vaticano II é fantástico. Esse revolucionou a igreja, mais do que Trento, porque o Concílio de Trento, na época, logo após a Reforma Protestante, era o bambambam. Agora ficou o Vaticano, que teve mudanças substanciais, fantásticos. Mas falando sobre o Concílio de Éfeso, ele foi necessário fazer no ano 431, no século V, aberto o concílio pelo Teodósio, imperador Teodósio II, para concluir e agora confirmar o marianismo e o cristológico. Nesse concílio foi dogmatizado que Maria ficou como mãe de Deus. Mãe de Deus, Theotokos. Ela passou a ser a mãe de Deus. Quando se fala mãe de Deus, fica um pouco meio vago, né? Como assim? Deus teve mãe? É isto que é um pouco complicado na cabeça da gente, né? Por isso que é importante a exegese. Mas fica uma coisa interessante. Quando foi proclamado Maria como mãe de Jesus, que saiu do seu ventre, o Filho de Deus, cujo concílio de Nicéia I, em 325, e o de Constantinopla confirmou que realmente Jesus é divino e humano, logo Maria é mãe de Deus, porque na realidade a Santíssima Trindade ficou dogmatizada. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, Jesus e o Espírito Santo é um, a mesma substância. Logo, Maria é mãe de Deus. Mas aí veio uma questão muito interessante. O bispo Nestor contestou, dizendo que não podia aceitar. Que, na realidade, o que diz o bispo Nestor? Que Jesus é apenas simboliza, apenas simbólico. O máximo que poderia ser não ser Theotokos, e sim Christokos. Maria, mãe de Jesus, apenas na questão humana, Christokos, e não Teo, que é Deus, Theotokos. Isto levou, inclusive, ele ser excomungado da igreja. E dogmatizaram Maria, até hoje, Nossa Senhora Maria, que na realidade em hebraico é Miriam, não existe Maria, Maria é em português. O nome da Maria, mãe de Jesus, é Miriam, em hebraico. Ficou, neste concílio, decidido que ela é mãe de Deus, portanto, Theotokos. É isto que eu quero deixar para vocês hoje, apenas isto, para não discutir muitas coisas que tem para ser discutido, que até é cansativo, mas que a ênfase foi dada neste concílio sobre o verdadeiro valor da mulher, até porque mulher estava faltando na liderança. Já começou com a Maria Madalena, só que Maria Madalena, a igreja achou que não era bom colocar essa mulher, Maria Madalena, porque a Bíblia diz, muitas pessoas, a Bíblia não diz, a tradução fala que ela nunca foi prostituta. A Maria Madalena, que não é a Maria mãe de Jesus, a Maria Madalena, Maria de Magdala, Maria Madalena, que foi pega em adultério e ia ser apedrejada, Jesus ali interviu e tal, a gente já sabe disso, ela nunca foi prostituta. Ela nunca foi, ela foi uma mulher normal do seu tempo, que teve uma relação sexual com algum homem, e o machismo, a misoginia nessa época estava forte, né? Não essa misoginia lacradora que nós temos hoje, né? Isso aí, por favor, isso aí agora, não quero misturar as coisas, mas não dá, né? Estou falando uma misoginia verdadeira, realmente, né? Que a gente sabe, não vou entrar em discussões aqui de ideologias políticas. Então, fecha o que eu quero falar para vocês, que o bispo Nestor foi excomungado da igreja, exilado, e dogmatizaram Maria como mãe de Deus. Então, ela é Theotokos. Abraço, até a próxima.